Agradecer a oportunidade. Pode se aceitar, por favor. E hoje é um dia muito especial para mim. E, primeiramente, estou falando da palavra de Deus, né? E, segundamente, essa aqui é minha primeira pregação após ser batizado, minha primeira pregação na igreja após voltar para Jesus. Então, é algo que é muito especial. E todos que estão aqui presentes têm um lugar muito especial aqui também no meu coração. Oh, aleluia, Jesus. E bom, a palavra de hoje, ela vai se basear basicamente em 10 lições que vocês têm que sair daqui sabendo. Não pode sair daqui sem saber dessas lições, tendo dúvida. Não pode. E para isso, como é o meu começo, e é o começo para muitos aqui também, eu gostaria de voltar ao início da Bíblia, início da palavra em Gênesis. Vou voltar logo no capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva já haviam sido criados. E a nossa primeira lição está bem no início do capítulo 3, que a palavra nos fala o seguinte, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Irmão, a primeira lição que a gente pode tirar aqui em Gênesis 3 é que o pecado é atraente. O pecado nos chama. Dia após dia, nós nos vemos na mesma situação que Eva se viu perante a serpente, em que o tentador está diante da gente e fala, você não pode fazer nada. Você não pode, é proibido de fazer tudo. E aí você, assim como Eva, se justifica. Não, posso fazer tudo, menos pecar. Do contrário, gera morte. A gente sabe que o preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, a gente se vê na mesma situação que Eva se viu diante da serpente. E aí o tentador continua. Ele continua. Ele fala, isso é besteira. Deus não quer que você sinta os prazeres da vida. Deus não quer que você seja feliz, que você aproveite. Deus não quer que você seja livre para cumprir suas vontades. Deus quer que você seja um escravo. Faz. Está com vontade de fazer? Faz. Quer nessa festa usar droga? Vai. Faz. Quer trair a mulher? Vai. Deus só não quer que você seja feliz. E quando a gente vê o pecado com esses olhos de dúvida, quando a gente vê ele com atração, irmão, a gente gera queda. É quando a gente olha para o pecado e vê que é de nossa vontade cumprir os nossos desejos, que é de nossa vontade sentir os prazeres da vida, é aí que a gente cai. Primeira lição de hoje, irmão, o pecado é atraente. Isso aqui é confirmado no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto. Irmão, se o pecado fosse uma fruta toda feia, toda podre, toda cheia de bicho, ninguém ia comer, irmão. Se uma droga fosse ruim, ninguém iria querer usar. Mas é atraente, é desejável. E é por isso que é perigoso, irmão. Por isso que a gente cai. Então, a primeira lição de hoje que você precisa sair daqui sabendo é que o pecado é atraente, irmão. Segunda lição está logo em seguida, que vai falar o seguinte: quando a mulher viu os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Irmão, a gente sabe que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente.
ele sabia que Deus iria cair, que Adão iria cair antes mesmo de Adão cair. Deus sabia que você iria pecar antes de você pecar. Nesse momento, Deus já sabia que Adão havia quebrado a comunhão, havia pecado, havia caído. Deus já sabia. Mas a palavra nos fala que Deus andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia. Irmão, o que eu quero trazer de aprendizado aqui para vocês é que isso é a atitude de alguém que está irado, é a atitude de alguém que quer matar o outro, que está com ódio. Não, irmão. É a coisa que ele fazia todos os dias, andar pelo jardim e ir até Adão. E quando Deus não encontra Adão, pois Adão havia se escondido de Deus, Deus chama por ele. Onde está você? Irmão, a segunda lição que eu quero trazer aqui hoje é que Deus não se escondeu de você. Quando você pecou, foi você que se escondeu de Deus, irmão. Desse jeito. Irmão, quando a gente peca, a gente fala, Deus virou as costas pra gente, Deus esqueceu de nós. Mas, irmão, não foi Deus que fugiu de sua presença, foi você que fugiu da presença de Deus. Desse jeito. Irmão, quando a gente peca, que a gente se vê sozinho, a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente está se escondendo de Deus. Mas Deus a todo momento vem ao nosso encontro e pergunta: onde está você? Onde está você, irmão? Onde está você que está se escondendo do Senhor? A segunda lição é essa: nós que fugimos dele, não ele que foge de nós. Quando nós pecamos, ao invés de correr de Deus, nós devemos correr para Deus, que Ele é o único que pode nos perdoar, o único que pode nos limpar. Aleluia! Como você pode querer ser perdoado se você foge do único que te perdoa? Como você pode querer ser amado se você foge do único que te ama? Como você pode querer ser encontrado se você foge do único que te procura, irmão? Onde está você? Terceira lição está logo em seguinte, versículo 10. E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmão, a terceira lição está aqui na resposta de Adão e de Eva. Perceba, eles haviam errado, eles haviam pecado, quebrado a confiança de Deus, quebrado o laço. Irmão, em momento algum, você pode pegar a sua Bíblia e ler, em momento algum eles pediram perdão. A única coisa que eles fizeram foi tentar se justificar com as próprias palavras, irmão. Foi tentar jogar a culpa um para o outro. Deus perguntou para Adão, Adão jogou a culpa para Eva, perguntou para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente. Irmão, a lição que eu quero trazer aqui é que até quando você vai inventar desculpas para o seu pecado, se a única coisa que Deus espera de você é a sua verdade? Irmão, até quando você vai inventar desculpinha, justificativa? Ah, mas eu pequei porque ele me chamou no WhatsApp, porque ele me mandou mensagem. Ah, mas eu pequei porque a festa estava de graça. Até quando você vai olhar para o exterior, mas você não vai olhar para dentro, irmão? Até quando? Deus já sabia que você ia cair. E o que Ele espera de você é te encontrar com o coração aberto e sincero. É te encontrar com verdade, irmão. Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Glória a Deus. Como você pode querer ser um adorador em espírito e em verdade se você mente para Deus, irmão? Vou fazer uma breve reflexão aqui. Tem alguns irmãos aqui que são casados, que namoram, que têm filhos. Imagina o seguinte: seu companheiro aí, seu parceiro. Você chega lá e você sabe que um dia ele falou que estava em casa tranquilo e você sabe que ele saiu. Você sabe que ele saiu, que ele foi para a festa, mas ele te fala que ele ficou em casa. Você sabe a verdade, mas ele mente. E você confronta essa pessoa. Você pergunta: não, no dia tal, onde você estava? A pessoa: não, estava em casa. Irmão, você já sabe da verdade, mas mesmo assim essa pessoa mente para você. Muitas das vezes essa pessoa sabe que você sabe da verdade,
mas mesmo assim ela ainda tem a cara de pau de mentir para você. Irmão, quando você sabe da verdade e a pessoa mantém a mentira, não dói muito mais? Dói muito mais, irmão. E por que você continua fazendo isso com Deus? Ele sabe que você pecou, Ele sabe que você errou, Ele sabe que você caiu, que você se afastou. E por que você ainda continua fingindo que nada aconteceu, irmão? Essa é a terceira lição. Seja verdadeiro com Deus. Adão e sua mulher. Irmão, da primeira vez que eu li isso aqui, eu só passei o olho. É um versículo que a gente só passa o olho, que a gente nem entende o que acontece. Só que quando eu li isso aqui, Deus falou, lê de novo. Aí eu li de novo, e aí eu entendi. Eu entendi a beleza desse versículo. Nesse momento, Adão e Eva já haviam pecado. Adão e Eva haviam fugido da presença do Senhor. Adão e Eva não haviam se desculpado. Já havia a condenação. Adão e Eva já estavam distantes do Senhor. O laço, o fio já havia se rompido. Deus poderia, de raiva, de ódio, poderia ter matado Adão e Eva naquele momento. Poderia ter feito cair um raio, pô. Mas Deus falou, eu vou deixar vocês vivos. E além de te deixar vivo, eu ainda vou atender suas necessidades. Eu ainda vou manter. Naquele momento as roupas de Adão e Eva eram uma necessidade. E Deus falou, mesmo que você esteja distante, eu ainda vou ir ao seu resgate. Eu ainda me importo com você. Eu ainda te amo. Eu ainda me preocupo. Então, irmão, o quarto ensinamento é que mesmo quando a gente está distante, Deus não se esquece de nós. Mesmo quando a gente está distante, Deus ainda nos chama. Irmão, quer uma prova disso? Você está aqui agora. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é amado, que você é escolhido e que Ele te quer por perto. Glória a Deus! Você não está entendendo. Quinto ensinamento, no 4, já fala de Caim e Abel, né? E vai falar o seguinte, aqui, Abel tornou-se pastor de ovelhas. É metade do versículo 2 e até o 4. Até o 5. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Ah, irmão, se ele entendesse que agora eu vou embora. Se ele entendeu, eu vou embora. Irmão, quando eu li esse versículo, Deus colocou no meu coração o seguinte raciocínio. O Abel teve sua oferta aceita e Caim não, porque era necessário um sacrifício. Para pagar pelos pecados era necessário a morte, o sacrifício de sangue, pois o preço do pecado é a morte. Então, naquele momento, Caim teve sua oferta recusada porque era necessário um sacrifício. E você não está entendendo ainda o que eu quero dizer com esse ensinamento. Você não está entendendo, mas eu vou explicar. Irmão, algum de vocês aqui já sacrificou algum animal para Deus? Já sacrificou um boi, uma vaca, um cordeiro, um leão, um urso? Alguém já sacrificou algum animal para Deus? Não, né? Sabe por que hoje em dia a gente não precisa mais desse sacrifício de sangue para nossa oferta agradar a Deus? Porque esse sacrifício já foi pago na cruz, irmão. Hoje em dia, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de sangue para pagar por nossos pecados, para pagar por nossos erros, porque esse sangue já foi derramado na cruz há muito tempo, irmão. Foi por você. Irmão, o que eu quero trazer é que Deus sabia que a humanidade era incapaz de se tornar justa, era incapaz de ser justificada, de ser santificada, era incapaz de ir até a presença de Deus, era incapaz, nós éramos incapazes de cumprir a palavra, de cumprir a vontade de Deus. Eis que o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio, cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a palavra, ensinou, curou, operou milagres, libertou, se sacrificou por nós e ressuscitou. O
sacrifício não precisa ser feito por nós, pois já foi feito por Ele. Irmão, a quinta lição é: o preço já foi pago. O preço já foi pago. Sexta lição, ao invés da gente avançar em Gênesis, a gente vai voltar lá para o capítulo 2. No versículo 21, diz o seguinte: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Irmão, em uma das cartas de Paulo, se eu não me engano, na carta de 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, Paulo compara Adão com Jesus como o primeiro e o segundo homem. O homem que colocou o pecado no mundo e o homem que tirou o pecado do mundo. Mas essa comparação, irmão, vai muito além de só o homem que colocou e tirou o pecado do mundo, irmão. Vai muito além. Quando Deus viu que Adão estava sozinho, viu que Adão precisava de alguém, Ele fez uma mulher a Adão do barro também, junto? Igual fez a Adão? Podia dar costela, não foi? Ah, o Michael tá sabendo. Foi dar costela. Irmão, quando Jesus estava crucificado na cruz, um soldado romano feriu Jesus aonde? Da costela de Adão foi feita uma noiva para Adão, e da costela de Jesus foi feita uma noiva para Jesus. Glória a Deus. Se eu não tiver experiência que eu vou embora agora, irmão. Vou embora. Irmão, o mundo, o pecado, o inimigo, olha para você e fala: você não é capaz de nada. Você é a pior pessoa do mundo. Você é imundo. Você é um pecador. Você não serve para nada. E Deus olha para você e fala: foi com você que eu escolhi me casar. Foi com você. Você que eu te chamei para ser filho. Ah, glória a Deus. O próximo ensinamento está um pouco mais à frente. Capítulo 25. Seguinte, aqui vai falar um pouco sobre a história de Abraão, sobre Isaac, até que vai chegar em Esaú e Jacó, que eram dois irmãos. Esaú era o filho mais velho. Irmão, vai falar bem assim, ó, no versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú com pão e com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Irmão, eu quero trazer um ensinamento que é o seguinte: você trocar isso, você tem R$1 milhão. Eu chego aqui com um miojo para você e falo: você me dá esses 1 milhão que eu te dou esse miojo. Você aceitaria? Não aceitaria, né? Foi isso que Esaú fez. Esaú, com o direito de filho mais velho, ele era o herdeiro de Isaac, que possuía toda a fortuna que Abraão possuía. Irmão, Esaú naquele momento trocou tudo com o que ele tinha de direito de filho mais velho por um ensopado. O que eu quero dizer é o seguinte, esse ensinamento é o seguinte: quantas vezes nós, como filhos de Deus, trocamos nossa herança por um momento de pecado? Deus Santo, aleluia, Jesus. O que eu quero dizer é que a gente critica Esaú, que ele trocou todas as riquezas da herança, do poder, por causa de um momento para ficar de barriga cheia. Mas e a gente, que às vezes é só por uma mentira? A gente se afasta de Deus por uma mentira? A gente se afasta de Deus por causa de uma decepção? A gente se afasta de Deus por causa do que alguém disse para nós? Irmão, até quando você vai trocar esse direito de filho mais velho pelas coisas do mundo, irmão, por um momento, uma coisa que Deus está colocando no meu coração é o seguinte: muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, porque querem viver uma vida que vale a pena. Preste atenção nisso aqui. Vale a pena. Vale a pena
Quando uma pessoa comete um crime, ela é condenada, ela recebe uma pena. Você quer viver uma vida que valha a pena? Me fala, mesmo que você viva por 1000 anos, curtindo, bebendo, fazendo o que você quiser aqui nessa terra, usufruindo de todos os prazeres, fazendo tudo, todas as riquezas são suas. Você passa 1000 anos curtindo. É comparado com a eternidade longe de Deus? Vale a pena? Vale a pena curtir para passar a eternidade longe de Deus, irmão? Esse negócio de vida que vale a pena, irmão, não existe. Não existe. Então, o 7º mandamento: não troque o seu direito como filho de Deus. 8º, para esse 8º ensinamento, eu vou contar uma história que não está em Gênesis, mas no Novo Testamento. Alguém conhece a história do tanque de Betesda? O tanque de Betesda, que tinha quem precisava de cura ficava em volta. Vou contar essa história para quem não conhece. Tinha um tanque, mas não um tanque gigante, grande. Mas não era tanque de lavar roupa, não era tanque de água, tanque de reservatório. Um reservatório de água muito grande. E em volta desse reservatório ficava todo quanto é de pessoas que precisavam de cura. Ficavam os mancos, ficavam os paralíticos, ficavam os cegos, os surdos, ficavam ao redor desse tanque. E de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava as águas. Quando as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse nas águas era curado. Não importa o que tivesse, era curado. E lá, nesse tanque, havia um paralítico que estava lá há 38 anos. Irmão, ele estava lá há 38 anos. Só que ele era paralítico, ele não tinha o movimento das pernas. O que isso? Quando ele seria curado? Se só o primeiro que entrasse era curado? Nunca. Se ele fosse o segundo, não, o problema era dele, era só o primeiro. Então, ele ficou lá 38 anos. Imagina você ficar 38 anos esperando um milagre impossível, uma cura impossível. E ele persistia, ficava lá. Até que chegou no momento que ele, não sei se já tinha perdido as esperanças, mas ele estava lá deitado no leito dele. Olha, irmão, imagina o seguinte: ele escuta uns passos, e ele devia pensar o quê? Está vindo mais um concorrente, está vindo mais alguém que vai entrar na água primeiro que eu, está vindo alguém que vai tomar a minha cura. Mas aqueles passos param na frente dele. Ele olha para aquele homem sem saber quem é, e aquele homem vira para ele e faz a seguinte pergunta: você quer ser curado? E naquele momento o que ele responde? Eu não tenho ninguém que me leve até as águas. Quando as águas são agitadas, eu não tenho ninguém que me leve até lá. Quando eu penso em realmente já foi, eu não tenho o movimento da perna. Eu não estou sozinho, tem 38 anos que eu estou aqui, minha família, meus amigos, tudo estão seguindo a vida deles. Eu estou aqui esperando por algo impossível. Imagina Jesus chegando e falando: irmão, eu não quero saber se você tem alguém ou não, se você está sozinho ou não, quanto tempo você está aqui. Eu não quero saber se você está sozinho ou se você tem alguém, que você tem a mim. O que eu quero te perguntar é se você quer ser curado. Glória a Deus. Irmão, ele não respondeu a pergunta de Deus naquele momento, porque ele não sabia quem estava diante dele. Ele não sabia quem era aquele homem parado ali. Não sabia. E naquele momento Jesus vira para ele e fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Então aquele homem que estava paralítico há 38 anos levantou, pegou a maca e saiu. Irmão, ele buscava a cura no tanque. Ele, diante de Jesus, buscava a cura no tanque. E eu tenho certeza que se Jesus aparecesse aqui agora, virasse para vocês e perguntasse: vocês querem ser curados? Iria ter gente perguntando: ah, mas eu estou nessa depressão aqui tem muito tempo. Ah, mas eu já tomei remédio, já fui no médico. Irmão, Jesus não quer saber quanto tempo você está nesse mundo. Ele só quer saber se você quer ser tirado do mundo. Irmão, o ensinamento desse 8º
O oitavo ensinamento aqui que eu quero trazer para vocês é: a cura está diante de você. Aleluia. Amém. Para você entender melhor, eu vou trazer uma outra passagem. Uma passagem quando Jesus atravessou o mar com os discípulos. Quando ele atravessou o mar com os discípulos, o povo daquela cidade reuniu os doentes, os enfermos, para que ao menos pudessem tocar no manto de Jesus. E todos os que tocavam no manto de Jesus eram curados. O que curava era o manto de Jesus? Não, era quem estava usando o manto, irmão. Glória a Deus. Quem curava era Jesus. Em Atos, nos fala sobre Pedro. Quando Pedro foi cheio pelo Espírito Santo, fala que ele passava nas ruas e os doentes, endemoniados, enfermos, eram colocados na rua, para que a sombra de Pedro pairasse sobre os enfermos, e todos que eram tocados pela sombra de Pedro eram curados. Quem curava era a sombra de Pedro? Era o Espírito Santo que habitava em Pedro. E Deus é o mesmo sempre. Pois passarão céus e terra, mas minhas palavras não passarão. O mesmo Deus que curava através da sombra de Pedro é o mesmo Deus que está aqui para te encher hoje, irmão. É muita glória, é muita cura. A gente busca tanto refúgio nas coisas do mundo, a gente busca tanto ser liberto nas coisas do mundo, se quem nos liberta está na nossa frente, irmão. Novo ensinamento. Tem pessoas que se afastam de Deus por acreditar que Deus se esqueceu delas. Tem pessoas que se afastam de Deus por acreditar que Deus se esqueceu delas. Eu pequei, eu errei, Deus virou as costas para mim. Se até agora você ainda está com essa mentalidade, irmão, a gente vai quebrar ela agora. Porque aqui em Salmo 27, no versículo 10, o salmista nos escreve o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Irmão, ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, o Senhor estará de braços abertos para te receber. Glória. Irmão, uma coisa que Jesus nos disse, eu não vou lembrar exatamente o livro, mas poderia uma mãe que ainda amamenta o seu filho recém-nascido deixar de lado e se esquecer dele? Ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus, Glória a Deus. O tanto que Deus nos ama, irmão, Ele te chama de filho, Ele te chama para ser a noiva dele, irmão. Jesus te ama de uma forma incondicional. Ele quer o melhor para você. Ele quer que os planos dele para a sua vida sejam cumpridos, irmão. Irmão, aceite o chamado de Jesus, escute-o. E ainda assim, tem mais um versículo em Romanos 5, 20, que quando você fala, eu estou em pecado, eu só sei pecar, não consigo parar de pecar, não posso mais chegar a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, aleluia. Se nós conseguíssemos nos justificar por nós mesmos, não haveria necessidade de Jesus ter vindo. Não haveria necessidade. Se a gente conseguisse parar de pecar e viver em santidade, cumprir plenamente os caminhos de Deus, a vontade de Deus, não haveria necessidade de Jesus ter vindo, irmão. Ele veio porque ele sabia que você não conseguiria fazer tudo sozinho. Então ele falou: eu te ajudo. Glória Eu faço por você. Irmão, o pecado te chama, né? E o último ensinamento é que assim como o pecado te chama, Deus também te chama. Cabe a você decidir qual chamado você dará ouvidos: se é o de vida ou de morte, o de salvação ou de condenação. Jesus, aleluia. É uma escolha que devemos fazer. Irmão, nesse momento, eu queria falar o seguinte: pode vir. Se você se sentiu
tocado, se você sentiu que precisa se entregar mais, que precisa mudar, que precisa ser transformado, se tem alguma área da sua vida que precisa de cura, irmão, eu peço para que você levante a sua mão para que possamos orar por você. Você acredita que palavras têm poder? Você acredita? Palavra tem poder? Palavra tem poder? Se palavra tem poder, imagina uma oração, irmão. Se você precisa de cura, lembre-se que quem cura está diante de você aqui agora. Se você precisa de libertação, lembre-se que quem liberta está aqui na sua frente agora, irmão. Se tem alguém aí que quer entregar a vida para Jesus, que quer voltar para Jesus, alguém que se sente chamado e quer parar de dar ouvido ao pecado, parar de dar ouvido ao chamado do pecado e dar ouvidos ao chamado de Deus, eu peço para que você levante sua mão para que possamos orar por você. Agradeço a Deus.